Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Deputado eleito pelo PMDB do Rio, Pisciani foi líder do partido no governo Dilma e votou contra o impeachment da presidente afastada. Mesmo assim, aproximou-se do presidente em exercício Michel Temer e ocupa um cargo no primeiro escalão do governo. Com esse currículo, aos 36 anos, tornou-se um dos principais nomes do partido no Rio e hoje se prepara para o grande momento da carreira política dele, as Olimpíadas. Ministro, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer tê-lo novamente aqui no É Notícia. Boa noite, Amanda. Um prazer estar aqui novamente. Aliás, o senhor é um dos recordistas, já está participando do programa pela terceira vez. As primeiras duas vezes como líder do PMDB, em momentos históricos, aliás, o senhor passou pelo processo do impeachment, agora é ministro do governo Temer. O que mudou na sua vida, no seu dia a dia? É mais difícil ser ministra, mais difícil ser líder do PMDB? Não, são atribuições de natureza diferentes, né? As duas com bastante um grau elevado de complexidade, mas diferentes, né? A tarefa de líder ela é essencialmente política, e eu fui líder num momento político especialmente tumultuado, conturbado do país e do Congresso. E o Ministério ele tem uma tarefa mais específica, que é tratar do tema do esporte, e também num momento muito especial, que é momentos muito próximos do início dos Jogos Olímpicos, que foi uma preparação de 7 anos do Brasil para receber esse grande evento. Primeira vez que as Olimpíadas ocorrerão na América do Sul, portanto, um fato histórico, né? E eu creio que o Brasil, que teve a honra de viver esse momento, se preparou muito bem. O Rio de Janeiro se preparou muito bem para receber o mundo nesse momento. É um evento, talvez o maior evento da humanidade, né? Tem a participação de 206 países, é assistido por 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. É quase todo o planeta, né? Praticamente todo o planeta, né? Nós temos quase 7 bilhões de habitantes no planeta, 5 irão assistir às Olimpíadas, irão ver o Brasil e o Rio de Janeiro. Agora, ministro, o senhor falou em 7 anos de preparação do Rio de Janeiro, mas o senhor teve basicamente 3 meses ou menos do que isso para se preparar para a Olimpíada. Não foi muito pouco tempo para se inteirar de um evento tão complexo, com tanto planejamento? Olha, Amanda, o que aconteceu, que fez com que eu assumisse o Ministério, foi uma mudança do governo como um todo, não foi uma mudança apenas na área do esporte. Eu entrei no dia 12 de maio, portanto, cerca de 90 dias do começo dos Jogos Olímpicos, menos de 90 dias para o começo dos Jogos Olímpicos, mas eu conhecia o projeto, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou parlamentar do Rio de Janeiro, fui secretário de Estado durante o período de preparação da cidade no e governo do Rio Sérgio Cabral, do Sérgio Cabral, durante de 2009 a 2011, portanto, durante o começo da preparação do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. E como deputado, como líder, eu pude participar também da aprovação, da discussão de muitas das legislações que foram aprovadas para os Jogos Olímpicos, né? Da lei do ato olímpico, das legislações que se seguiram, né, com relação à preparação, ao regime tributário das Olimpíadas, também da Copa do Mundo. Eu relatei lá a matéria de isenção tributária da Copa das Confederações. Então o senhor já tinha um conhecimento desses grandes eventos? Eu tinha bastante esportivos. conhecimento dos eventos, mas evidentemente que uma vez entrando no Ministério, assumindo, tive que aprofundar ainda mais esse grau. Mas nós mantivemos grande parte do corpo técnico do Ministério, né, do corpo técnico que já estava inteirado do projeto olímpico, e isso nos permitiu não ter nenhum sobressalto nesse final da preparação. E esse final é uma fase de muito detalhe, né? Uma fase que o que tinha que ser feito já estava feito, a preparação... Por exemplo, que tipo de pepino aparece na sua mesa, assim, agora, nesses últimos dias para resolver? O que aconteceu? Não, você tem toda uma... tem o final da preparação dos atletas, né? Nós tivemos manter os nossos programas de preparação, algumas obras que tinham que ser concluídas e foram concluídas, que o Ministério atuava diretamente ou
por repasse para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós tivemos esse finalzinho, a correria... De calamidade pública, né? Isso foi um problema mais vinculado ao governo do Estado, mas, enfim, não diretamente ao esporte, mas houve toda uma tratativa política, né? Entre o governo do Rio de Janeiro e o governo federal, né, que a gente acompanhou de perto. Nós tivemos a conclusão do velódromo, que foi a única obra que atrasou, e, diga-se de passagem, não atrasou por culpa do poder público, né? Pelo contrário, o poder público tomou as medidas que tinha que tomar. O que houve é que você tinha uma empresa que estava em recuperação judicial, entrou na disputa, ganhou a licitação, porque apresentou o menor preço. A nossa legislação permite, o que para mim parece algo que precisa de um ajuste na legislação, mas a nossa legislação permite que uma empresa em recuperação judicial participe de licitação, e ela não conseguiu, ela quebrou no meio do caminho, não conseguiu concluir a obra, e teve que ser feito um processo de substituição dessa empresa, o que atrasou, mas, graças a Deus, mesmo com atraso, a obra foi entregue a tempo, e está belíssimo o Velódromo Olímpico, é um extraordinário equipamento que vai ficar de legado para o país. Agora, me diz uma coisa, o senhor está ansioso? Porque faltam poucos dias, a gente está gravando a entrevista na quinta, vai ao ar na segunda, noite de segunda para terça, e então falta o quê? Basicamente 4 dias, a abertura dos jogos já é na sexta-feira. A gente fica nesse momento, torcendo para começar logo, né? Doido para acabar também não, só para começar. Eu acho que olha, vai ser um evento tão fantástico. Os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, por tudo que representa, tanto para o esporte, mas também para a vida da sociedade, para a vida das pessoas do planeta, os temas que a Olimpíada suscita, né? A defesa da paz, a defesa do jogo limpo, do fair play, da luta contra a discriminação, contra o racismo. É uma celebração do que há de melhor, né? Do congraçamento dos povos e a beleza do esporte, né? Então, tudo isso junto dá uma medida Então, eu creio que quando começar, a gente vai torcer para demorar para acabar, né? Mas a gente fica ansioso para começar, para ver tudo funcionando. O senhor acha que vai ser um pouco como na Copa do Mundo, né? Que antes havia aquela aversão, aquela certa resistência em relação ao evento, e aí quando começa todo mundo se envolve? Eu não tenho dúvida, porque as Olimpíadas deixarão primeiro um legado fantástico para o país, né? Não só material, físico, mas um legado também intangível, né? Um legado de inspiração, de autoestima, de credibilidade que o Brasil precisa para retomar o seu crescimento. Então, eu creio que isso será algo que irá orgulhar todos os brasileiros. Nós vamos ver, mesmo com todas as polêmicas que se alimentam, né, antes de começar as Olimpíadas, que são naturais, as edições anteriores dos Jogos também tiveram polêmicas, em todos os cantos do planeta alimentaram polêmicas, e aqui não é diferente, mas quando começar a gente vai poder se orgulhar da capacidade do Brasil, da capacidade da América do Sul de fazer um evento desse porte e dessa importância. O senhor está falando das críticas, né? O Brasil foi muito criticado na chegada dos atletas à Vila Olímpica. A gente teve aquele episódio com a delegação australiana. A chefe da delegação disse que a vila dos atletas era inabitável, que tinha problemas de encanamento, de eletricidade, água fria, sujeira. Algumas delegações tiraram fotos, postaram na internet. Aí depois o Ministério do Trabalho ainda passou lá e confirmou, fazendo uma fiscalização, mais 600 trabalhadores estavam ali sem carteira assinada, alguns em jornadas extenuantes de mais de 23 horas. O Brasil está, de fato, preparado para sediar as Olimpíadas? Isso não mancha muito a imagem dos Jogos? Eu queria situar os dois temas. O primeiro, com relação à Vila Olímpica, eu preciso entender o que é a Vila Olímpica. É um condomínio com 31 edifícios, com 3.600 apartamentos, e nós tivemos, basicamente, problemas mais graves que houveram e estão sendo corrigidos, tanto é que tem 650, foram contratados pelo comitê organizador dos Jogos, 650 trabalhadores para corrigirem esses problemas, mas tivemos mais grave, de forma mais grave, problemas com uma delegação em um edifício. Em parte de um edifício. Mas houve reclamações de várias delegações. Não, reclamações pontuais, né? Eu dia mesmo vi... Mas de erros de falhas que parecem muito amadoras, né? Como, por exemplo, a sujeira. Não faltou, de fato, uma organização? Eu acho que pode ter faltado, não digo que tenha faltado, mas pode ter sido subestimado
algumas necessidades, tanto é que o erro ocorreu, foi corrigido. E de quem é a responsabilidade? Não, quem administra a Vila Olímpica, neste momento, é o comitê organizador. Aliás, diga-se de passagem, é um fato que é importante a gente sublinhar. A Vila Olímpica dos Jogos no Rio de Janeiro, ela é 100% privada, ela não teve R$1 de dinheiro público. Mas é porque acaba caindo na conta da cidade também, do prefeito. Em Londres, você teve a Vila Olímpica custeada, subsidiada com dinheiro público, com dinheiro do contribuinte. Aqui não. Aqui ela foi feita 100% com dinheiro privado. A cidade, os organizadores dos Jogos conseguiram atrair a confiança da iniciativa privada para investir nos jogos. Só que eu acho que neste momento, veja, esse momento os jogos são do Brasil. O presidente Temer, nos últimos dias, orientou a todos nós, orientou a toda a equipe, disse, olha, não se dá mais para dizer essa responsabilidade é de A, de B ou de C. São os Jogos Olímpicos do Brasil, que está em jogo, é a marca do Brasil. Não só o Rio de Janeiro. É o nome do país, então todos temos que ser solidários. Evidentemente, cada um tem a sua responsabilidade, mas todos têm que ser solidários. Então, nós tivemos nesse episódio da Vila solidário com o comitê organizador e achamos que o comitê tomou as providências no momento adequado, porque senão eles não teriam voltado à Vila 24 horas... Só ficou mal explicada essa história dos trabalhadores, né? Mais de 600 sem então, carteira assinada, eu queria fazer esse comentário. Ontem, logo após a vistoria, o ministro do Trabalho, o ministro Ronaldo Nogueira, me ligou relatando o que havia ocorrido na fiscalização da Vila. Nem era um caso de tanta gravidade, tanto assim que não se determinou interdição, não se determinou interrupção do trabalho, apenas só faltava isso. Se fez a notificação para que eventuais falhas fossem corrigidas. É que acaba sendo muito grave que num evento como esse, de repercussão internacional, né, qualquer coisa que fira a legislação acaba tomando uma proporção gigantesca e deveriam dar o exemplo. E, evidentemente, eu nem posso afirmar que se feriu ou que não se feriu a legislação. Né? Portanto, que o procedimento adotado pela fiscalização do Ministério do Trabalho prossiga de acordo com o que a lei determina, que os responsáveis, que a empresa responsável cumpra a legislação, multa, né? Ou se defenda, ou diga, não, nós cumprimos, está aqui, e apresentem a comprovação de que cumpriram com as obrigações trabalhistas. Mas o relato que temos, como disse aqui, disse a fonte, o ministro do Trabalho, é que foi uma operação de rotina que direcionou e determinou alguns procedimentos, que não foi mas que não era tão algo grave. De extrema gravidade, tanto assim que prosseguiu-se o trabalho e continua. Era uma questão de ajustes. Ministro, a imprensa internacional tem criticado muito as Olimpíadas, né? Desde o começo eles falam, primeiro foi o vírus da Zika, depois o atraso nas obras e a violência na cidade do Rio de Janeiro, por último essa decretação do estado de calamidade pública e fora a conjuntura nacional, né? De crise política e econômica. Este é o melhor momento para realizar Olimpíadas no Brasil? Olha, eu creio que esse é o momento apropriado. O Brasil, como eu disse, é um processo de 7 anos. Nós fomos escolhidos para sediar as Olimpíadas em 2009. E de lá para cá se tomou as medidas de preparação. Aquele era um momento que o país vivia uma situação econômica melhor, uma situação de grande crescimento econômico. O cenário se modificou um pouco, mas o país ainda assim cumprirá o seu compromisso e entregará as Olimpíadas. E isso será um fator importante para a nossa recuperação econômica, porque dará credibilidade ao Brasil perante a comunidade internacional, mostrando que o país e as suas instituições são sólidas o suficiente para ultrapassar crises e intempéries e cumprir com os seus compromissos. Mas isso é importante. O governo Temer conta com isso, que a Olimpíada consiga mudar, consiga ser pelo menos o início dessa mudança de imagem no Brasil perante a comunidade internacional? Quer dizer, o governo depende do sucesso da Olimpíada nesse sentido? Olha, não diria que se trata de uma dependência do sucesso da Olimpíada, mas é um fator importante, um fator que será muito importante. Como nós temos convicção do sucesso das Olimpíadas, nós temos convicção de que esse será
um fator que ajudará e muito o Brasil na retomada da sua credibilidade. E da sua autoestima também? O senhor vai ter uma repercussão interna também ou mais externa? Eu acho que recuperará muito a autoestima do brasileiro, como eu disse no bloco anterior. É uma festa tão grande, o significado das Olimpíadas, que os brasileiros se orgulharão da gente ter feito um evento como esse, de estar sediando um evento como esse, recebendo 206 países, pela primeira vez na história, recebendo uma delegação de refugiados que competirão sob a bandeira do Comitê Olímpico. Agora, polêmica nos Jogos Olímpicos, ele não ocorreu só aqui. Todas as edições dos Jogos você tem polêmicas estabelecidas. Afinal de contas, eu disse isso também anteriormente, é um evento assistido por 5 bilhões de pessoas. Tem 25 mil jornalistas credenciados, tendo todo dia, todo minuto, escrever uma notícia. É evidente que não vai faltar polêmica a se gerar. Eu lembro Pequim, em 2008, você tinha uma polêmica tremenda, dizendo que não vai ter Jogos Olímpicos por causa da poluição do ar, os atletas não vão conseguir respirar. Enfim, depois teve os Jogos Olímpicos e foi um sucesso absoluto. Em Londres, há um mês do começo dos Jogos, você diz, não vai ter segurança. Por outro lado, esses temas são reais, né? Quando a gente fala violência na cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe que isso é real, uma crise financeira grave do Estado, né? O governo teve que fazer esse repasse de quase 3 bilhões de reais, um repasse emergencial para o Rio de Janeiro, Zika, agora essa ameaça terrorista. Quais desses temas preocupam o senhor? Qual desses temas mais preocupa o senhor? O que pode possivelmente ser jogar água aí nos Jogos Olímpicos? Eu diria que todos esses temas são importantes e têm que ser tratados com seriedade. Agora, não temos nenhuma preocupação específica, porque em cada um desses temas as providências adequadas foram tomadas. Com relação à segurança, que é um tema seríssimo e tem sido tratado. O que preocupa mais, terrorismo ou violência na cidade? Aquela violência cotidiana do Rio de Janeiro? Não diria que nenhum nem outro preocupam mais. Os dois temas devem ser tratados com a seriedade que merece. O Rio de Janeiro tem um histórico de sediar grandes eventos, desde a década de 90, com grande sucesso. E isso vem sendo aperfeiçoado, porque a cada mega operação dessa, que envolve forças federais, forças do Estado, tanto de segurança quanto das Forças Armadas, que cuidam da defesa, você afina mais ainda os procedimentos. Então, o Rio de Janeiro começou essa tradição em 1992, durante a Expo 92. Depois sediou os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Mundiais Militares. Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude com o Papa, a final da Copa do Mundo, a final da Copa das Confederações e outros jogos desses campeonatos, e agora os Jogos Olímpicos. Então, todas as providências que deveriam ser tomadas para os Jogos Olímpicos, para a segurança nos Jogos Olímpicos, elas foram tomadas. Além disso, todos os protocolos sendo cumpridos, as mais modernas técnicas, todos os equipamentos, colaboração de inteligência. Isso é fundamental, né? Com mais de 100 países, tem mais de 100 países que estão com policiais e agentes de informação, agentes de inteligência, atuando em parceria com as autoridades brasileiras num centro de comando e controle da segurança dos Jogos Olímpicos. Então, as providências foram tomadas. Agora, 88 mil homens trabalhando na segurança dos Jogos Olímpicos. Ao todo, né? É o maior efetivo no Brasil já todo, usado num evento no Brasil. São 70 mil no Rio de Janeiro, contando as forças do Estado e Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, no Rio de Janeiro. E 18 mil onde tem federais, jogos de futebol, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas nas cidades do futebol, que se somam aos efetivos dos estados sede, no caso Brasília, no caso do Distrito Federal, ministro, São Paulo. Apesar de tudo isso, o prefeito Eduardo Paes tem feito um fogo amigo aí. Ele disse em 2 entrevistas. Primeiro, que o Rio realiza um trabalho terrível na segurança pública, já jogou o problema não para a prefeitura, mas para o Estado. E depois ele disse que a Olimpíada no Brasil é uma oportunidade perdida e que não considerava este o melhor momento porque o país está em evidência por causa da crise econômica e política. O senhor concorda com as declarações do prefeito, que é seu aliado? Eu quero aqui também contextualizar algumas coisas. Eu acho que o Eduardo Paes primeiro fez um
está concluindo o seu mandato, ele fez um grande governo no Rio de Janeiro, um governo transformador, e a cidade tem visto essa transformação, e as Olimpíadas foi um fator fundamental para que essa transformação ocorresse na cidade. Com relação a algumas dessas declarações, eu acho que preciso... Primeiro, acho que o prefeito sofreu um pouco ali de tensão pré-olímpica, né, já nessa tensão da véspera das Olimpíadas. Mas também contextualizar um pouco do temperamento do prefeito e também que é um pouco cultural do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um jeito mais despojado de ser, e o prefeito tem sido muito despojado e às vezes sendo até um pouco brincalhão em excesso, né? Mas é um equívoco isso? É um erro? Eu não diria que é um equívoco, é um traço de personalidade. Né? Isso não tira o brilho dele, não tira o brilho do governo. Mas ele tem que aprender a conter um pouco. Do governo que ele fez. Eu acho que aí tem que, em cada situação, medir, mas isso é do temperamento de cada um. Eu acho que é melhor a pessoa ser como ser transparente do que também tentar vender e passar uma coisa que não é. Então, ele tem esse temperamento, esse traço de temperamento brincalhão, mais informal no traço, e acho que ficaria uma coisa artificial se ele tentasse ser diferente. Agora, ministro, duas pesquisas recentes, uma do Datafolha e uma do Ibope, mostraram que os brasileiros não estão nada animados com a Olimpíada, né? O Datafolha mostra que metade é contra a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O Ibope diz que 60% acham que os Jogos trarão mais prejuízos do que benefícios para o país. Por que o senhor acha que há essa certa onda pessimista de aversão aos Jogos? Eu acho nós fazemos pesquisas constantes no Ministério. As nossas pesquisas até mês e meio atrás davam um número absolutamente diferente, um número positivo. De mais otimismo com os Jogos. De mais otimismo. Acho que essas polêmicas que se geram no próximo aos Jogos, elas podem ter alimentado um pouco um sentimento de desconfiança, mas eu não tenho dúvida que ao fim dos Jogos, assim como foi na Copa, a Copa também, nesse momento, no começo, você tinha uma certa resistência, uma certa preocupação, e depois foi avaliada com sucesso. Eu acho que nas Olimpíadas eu tenho a convicção de que isso ocorrerá da mesma forma. Eu espero que não só na organização, mas também no esporte. Daqui a pouco a gente vai falar das medalhas e tal, dos medalhistas. E o que muito eu vi da pesquisa do Ibope, uma coisa que ali foi lida como um ponto negativo, mas eu não considero negativo, considero adequado, foi a população, onde a população diz, nós 60% nós estamos preocupados com a organização, que a organização ocorra corretamente para preservar a imagem do país. Isso não é um ponto negativo, isso é um ponto positivo. Todos nós, né, nós, quando o governo e aqueles que estão atuando na organização dos Jogos, também temos preocupação com que a organização ocorra porque talvez aí tenha um perfeição. Temor de que não dê certo, né? Uma certa desconfiança do Brasil, na capacidade do Brasil em organizar um grande evento como a Olimpíada. Eu acho que é bom que as pessoas estejam preocupadas com isso, porque demonstra a preocupação das pessoas com o país. Você acha que elas vão se surpreender positivamente? Eu acho que se surpreenderão positivamente. Agora, será que isso também não tem um pouco a ver com o momento do país e do Rio de Janeiro? Por exemplo, você vê bilhões sendo gastos, né? Mais de 4 bilhões de dólares na Olimpíada. Tudo bem que não é tudo dinheiro público, mais de metade disso deve vir também de investimentos do setor privado, mas aí, ao mesmo tempo, você vê aquelas notícias todo dia na televisão, né? E muitas pessoas vivem isso na pele, da falta de hospitais, da falta de remédios, não tem nem gasolina para viatura, o Rio de Janeiro atrasando pagamento de servidores, de aposentados. Quer dizer, não é uma contradição, ao mesmo tempo, sediar jogos tão grandiosos e dispendiosos e não ter dinheiro para cumprir com as funções e as obrigações básicas do Estado? Olha, eu acho que eu não concordo com essa leitura, com essa afirmação que algumas pessoas fazem, e é fácil a gente desmistificar isso com os números. Vou dar os números da União. Nós já estamos em construção, por exemplo, de equipamentos e áreas de esporte, de repassos para a preparação dos Jogos, arredondar, cerca de 4 bilhões de reais nesse período de preparação, em 7 anos. No mesmo período, nós gastamos, a União gastou em saúde e educação quase 800 bilhões. Portanto, o investimento no esporte nas Olimpíadas representou 0,5% do que se gastou com a Olimpíada. Então, dizer que a Olimpíada tirou dinheiro da saúde e da educação
é só ver os números para ver que isso é uma tremenda de uma falácia, uma tremenda de uma... Bom, mas pelo visto está sendo tratada com mais seriedade e mais eficiência que a saúde e a educação, então. De uma mentira. Na prefeitura, o prefeito também divulgou esses dados, a prefeitura gastou do tesouro direto do município na preparação dos jogos cerca de 700 e poucos milhões de reais. E investiu no mesmo período em saúde e educação mais de 60 bilhões. Portanto, gastou 1%. Só para a gente ter uma noção. Gastou com Olimpíadas 1% do que se gastou em outros. E o que você tem que contar, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, é que as Olimpíadas permitiram fazer a revitalização da área portuária. Se permitiu construir mais uma linha do metrô, 150 quilômetros de BRTs, dobrar a quilometragem de túneis da cidade. A cidade, em quase 450 anos, até 2009, 2010, tinha 15,6 quilômetros de túnel. Só de 2010 para cá construíram novos 16 quilômetros de túnel. Então, quer dizer, tem um legado que é muito concreto, então, que é tangível. Há um legado tangível, VLT, a requalificação do centro da cidade. Portanto, as Olimpíadas foram altamente positivas para o Brasil, serão positivas para o Brasil, né? Houve investimentos também de legado olímpico no esporte em todas as regiões, não só no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro é muito palpável isso. Eu pude eu estava ficando muito... é carioca, eu também, sou carioca, né? mas estava ficando muito em Brasília. Eu, nos últimos dias, tive a oportunidade de ficar um pouco mais de tempo no Rio de Janeiro e, por exemplo, muitas das vias que estavam em obras, você vê a inauguração do túnel Marcelo Alencar, o túnel que passa pelo trajeto onde passava a antiga perimetral. Houve a abertura reabertura da Avenida Brasil. Vai desafogar, né, o trânsito? Não, o trânsito está fluindo muito bem, como há tempo não se via. Você vê a abertura de obras e de vias que estavam fechadas há 2, 3, 4 anos para obras que foram reabertas. E agora, então, a população começa a sentir esses efeitos, benefícios, né? Quer dizer, vai ser uma herança positiva, um legado positivo. Vamos falar do que interessa, medalha, né, ministra? Porque a gente fala muito da organização dos Jogos Olímpicos, mas também uma parte importante desses Jogos é se o Brasil vai conseguir atingir aquela meta de chegar ao top 10 do ranking olímpico. Nas Olimpíadas passadas, em Londres, a gente conquistou 17 pódios, o senhor falou. Então, para chegar a esse top 10, a gente tem que chegar a pelo menos 25 pódios. Esse é o cálculo. Estatisticamente, para ficar entre os 10, fazer entre 25 a 30 medalhas. É possível isso ou é uma meta ambiciosa demais? Não, é uma meta ambiciosa, mas é uma meta possível. Né? Agora, eu não gosto, não acho que seja adequado você medir sucesso, por exemplo, da participação esportiva do país só pelo número de medalhas. Por quê? A medalha ela é muito consequência do dia, né? O atleta pode ser finalista e deixar de ter a medalha por um pequeno detalhe, por algo que acontece. E essa é a beleza do esporte. Se a gente já soubesse os resultados que vão ter antes de começar, ninguém assistia competição de esporte, porque ia ficar um negócio muito sem graça de ver. A beleza do esporte é justamente as surpresas que proporciona. E nós teremos surpresas, tanto de favoritos que vão ter algum tipo de contratempo, quanto de alguns que não eram favoritos e que vão surpreender. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma grande participação. Nós já começamos com essa grande participação. Nós crescemos muito a nossa delegação. Isso já é um sucesso enorme da preparação deste ciclo olímpico. São 465 atletas, São 462 né, atletas, 62. Né? E eram 270 em Londres. Nós quase dobramos a delegação brasileira. Fora isso, nós temos chances de medalha em modalidades que a gente não tinha tradição. Como o quê, por exemplo? Canoagem, nós temos chance de medalha. No handball feminino, nós temos chances de medalha. E fruto dessa preparação, a equipe feminina de handball do Brasil tem excelentes resultados mundiais.
O Isaquia, que é o atleta da canoagem, tem excelentes resultados mundiais na canoagem, por isso que chega com... Nós temos chance no tiro com arco, na carabina de ar, ou seja, em modalidades que o Brasil não tinha tradição. Sem contar as modalidades que nós temos tradição, como o futebol, tanto masculino como feminino. Será que leva dessa vez o futebol? Traz o primeiro ouro olímpico? Não é possível? Eu acho que tem muita chance de trazer. O futebol vem passando por uma má fase, né? É verdade, mas eu acho que a seleção olímpica é uma excelente equipe, tem muita chance de ter sucesso. O ouro é consequência do desenrolar da competição, mas é um time competitivo que entra para brigar. Nós vamos brigar no voleibol, tanto no feminino quanto no masculino, tanto na areia quanto na quadra. O judô é uma modalidade que o país tem tradição e vai também ter oportunidade de disputar medalhas, ou seja, a vela, que é uma modalidade que o Brasil tradicionalmente tem bons resultados, também está bem preparada. Ou seja, citando aqui apenas alguns exemplos, né, do sucesso que nós podemos ter nos Jogos Olímpicos. Eu acho que faremos uma excelente participação. E eu creio que o fato da gente ter aumentado e muito a delegação brasileira já é um fruto de sucesso do trabalho esportivo que tem sido feito no Brasil, que precisa ser ampliado. Eu acho que um atleta chegar... Aliás, essa é a mensagem que eu estou enviando aos atletas, que só o fato de chegar aos Jogos Olímpicos já é digno de ter um grande reconhecimento. Já é uma baita vitória, né? De você sentir muito orgulho. E o Brasil também se orgulha dos nossos atletas. Eu tenho certeza que cada brasileiro sente orgulho dos nossos 462 atletas que representarão o nosso país. Uma observação que se faz é que grande parte dessa equipe, quase 70%, estão disputando a Olimpíada pela primeira vez. Então, também são atletas inexperientes. Isso pode atrapalhar na busca pela medalha, ou por esses top 10, de alguma forma? Não, eu creio que não. O esporte ele se renova muito, né? Nós tivemos recentemente um fato que foi triste por um lado, mas também inspirador do outro. Nós tivemos, por exemplo, o César Cielo, que é campeão olímpico, recordista mundial dos 50 metros livres, não se classificou. Lógico que nós todos torcíamos pelo Cielo, até pelo brilho que ele daria à competição, o recordista mundial, campeão olímpico, pela sua carreira brilhante, pelo grande atleta que é. Mas, por outro lado, ele foi superado pela nova geração. Então, isso mostra que houve renovação na natação brasileira, que está chegando uma geração nova com perspectiva de vitória. Isso também nos inspira a dizer, olha, o trabalho vai continuar, né? vai avançar. Nós temos uma grande parte, algo também inédito, né? Quase um terço da delegação são de militares. São atletas militares, né? Então, interessante. O Ministério do Esporte tem uma parceria muito grande, tem tido uma parceria muito grande com o Ministério da Defesa nos últimos anos. O senhor, como ministro do Esporte, acha que falta incentivo ao esporte no Brasil? Olha, eu acho que falta. Formar mais atletas e mais esportistas até nas categorias de base, na juventude, crianças, jovens, adolescentes. Eu acho que o Brasil precisa se organizar ainda melhor no esporte. Isso tem parte nisso o poder público, tem parte nisso também as modalidades, as confederações. O que o poder público pode fazer para ajudar? O poder público ele tem que ser um indutor e um fomentador do esporte. Ele tem que ajudar e dar condições de que a prática do esporte ocorra, né, em todas as regiões do país, que as modalidades possam ser conhecidas pelos atletas e ajudar a organizar o sistema, o sistema nacional do desporto, né? Melhorar a qualidade gerencial das confederações, das entidades esportivas. Vai apresentar algum projeto nesse sentido, até de incentivar, de induzir o esporte? A gente imagina competições entre colégios, entre universidades, bolsas para atletas que despontarem, atletas muito jovens que despontarem no colégio, de repente, para terem a chance de prosseguir naquela carreira esportiva e não terem que parar para trabalhar ou estudar. A nossa tarefa no pós-Olimpíada vai ser justamente levar adiante um planejamento, um plano nacional de desporto
que defina o funcionamento dos clubes, o funcionamento das entidades e que defina, por exemplo, algo que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o esporte universitário. Se a gente chegar a um ponto de organização que a gente assegure vagas, assegure bolsas a estudantes atletas, isso fará com que o esporte brasileiro cresça muito. Então, eu creio que esse é o nosso dever no pós-Olimpíada, aproveitando o legado, o grande número de equipamentos, de áreas de prática de esporte que nós temos, fruto da preparação olímpica. Porque a gente vai ter uma estrutura física grande, né? Principalmente então, no Rio de Janeiro com a Copa. Mas fomentar, por exemplo, nós temos a lei, no Brasil tem a lei de incentivo ao esporte, que é uma lei de isenção fiscal para projetos, para empresas que patrocinam projetos do esporte. Hoje nós deixamos de captar quase 40% do que é aprovado na lei. A lei aprova, mas não se encontram patrocinadores. De cerca de 400 milhões aprovados em projetos todo ano, apenas, em média, 250 milhões são captados. 150 milhões deixam de ser captados. Então, a gente divulgar mais essa iniciativa, credibilizar mais essa iniciativa. Atrair o setor privado. Atrair o setor privado é algo fundamental para que ocorra mais investimento. Você tem a Lei Rouanet na cultura, você tem tantos projetos sociais de Pronatec, FIES, tem alguma coisa talvez semelhante no esporte, até para jovens de baixa renda, né? Quer dizer, para que eles compartilhassem essa iniciativa fundamental para o desenvolvimento do esporte. Ministro, vamos falar um pouquinho de política, falta só alguns minutinhos para terminar a nossa entrevista. A presidente Dilma decidiu não ir à abertura dos Jogos Olímpicos, assim como outros ex-presidentes que foram convidados também, o ex-presidente Lula, ex-presidente Fernando Henrique. No caso da presidente Dilma, foi a decisão correta? Não me cabe avaliar, é uma decisão de foro íntimo da presidente. Ela deve ter medido e avaliado as suas razões pessoais, o seu interesse pessoal e tomado a decisão. É um convite, e o convite a pessoa aceita ou não, se quiser. Né? Os outros também não aceitaram, né? E parece que o que se tem de notícias de bastidores é que todos temem ser vaiados, menos o presidente Temer, que aí não é uma questão de convite, já é uma obrigação. Há motivos para vaias? Não, acho que não. Eu acho que tem que se desmistificar essa questão de vaia ou não vaia. Vamos começar dizendo o seguinte, começar por o Nelson Rodrigues e dizer que no Maracanã você vai até minuto de silêncio. Então, se tiver uma vaia ou se tiver aplauso, não é razão para nenhum... Faz parte do jogo, faz parte né? do Fair jogo, play. Não é razão para nenhum sobressalto. Ministro, o senhor votou contra o impeachment da presidente Dilma. O impeachment final será votado agora pelo Senado. O senhor mudou de opinião? Acha que agora será melhor para o Brasil que ela saia definitivamente e que o presidente Temer assuma de fato o poder, ou ainda há chance dela voltar? Não, eu acho que não há possibilidade de retorno. Parece que o placar que foi estabelecido pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, nas votações até aqui, demonstram que não há possibilidade de retorno. Quando tomei a decisão de votar contra o impeachment, tomei baseado numa dúvida jurídica, numa interpretação jurídica que eu tinha. Eu tinha o entendimento de que, politicamente, de fato, ela havia perdido as condições de governabilidade. Esse era um componente importante do impeachment, mas eu tinha dúvida quanto à interpretação jurídica do processo. E, na dúvida, seguindo um princípio básico do direito, eu optei, na dúvida, absolver. Agora, mas o senhor já sanou essa dúvida? Não, há motivo jurídico para a saída dela? Eu procurei rever, né, um dos princípios básicos, pilares básicos do parlamento é a decisão colegiada. E a maioria que se estabeleceu na Câmara dos Deputados, também no Senado, com mais de 2/3 da composição das duas casas votando a favor do prosseguimento do procedimento do impeachment, me levou a uma reflexão. A gente tem que ter sempre a tranquilidade de, quando fica numa posição minoritária... Mas isso é aceitar as regras do jogo democrático. Não, reavaliar Mas o senhor está convencido de que há motivo jurídico para a saída da presidente Dilma? Como eu disse, eu havia uma dúvida, mas eu acho que a decisão da maioria sanou a minha dúvida. Né? É a que deve prevalecer. Eu acho que deve prevalecer. Se a maioria interpretou desta forma,
E eu fiquei na dúvida, eu prefiro então agora entender que, enfim, que a voz da maioria nesse ponto tá adequada e explica pra gente, porque às vezes do princípio democrático do parlamento. Então eu fiz essa reflexão nos últimos tempos. Às vezes é difícil entender um pouquinho essas contradições da política, porque o senhor foi líder do PMDB no governo, sempre defendeu, era muito próximo à presidente Dilma, aos ministros do PT, defendeu a presidente Dilma, mas na saída dela passou a integrar o Ministério Primeiro Escalão do governo Temer. Não é paradoxal, não é contraditório? Primeiro dizer o seguinte, eu nunca fui próximo ao governo Dilma, eu não votei na presidente Dilma, por exemplo. Mas o senhor indicou 2 ministros, no final. Isso é uma coisa pública, né? Eu, inclusive, fui ajudei a coordenar a campanha do Aécio Neves no Rio de Janeiro. O Aécio Pezão. Então, esse era um fato notório. Eu era líder do PMDB e o PMDB apoiava o governo e a maioria da bancada, naquele momento, tinha uma posição de ajudar na governabilidade do país, de ajudar o governo a ter maioria. E, portanto, desta forma, eu ajudei, achava que era importante o país ter, como acho hoje que é importante o país ter estabilidade política. O meu voto no impeachment, ele foi um voto de dúvida jurídica, ele jamais foi um voto contra o presidente Temer, que aliás é o presidente do meu partido, aliás eu convivi por 2 mandatos junto com ele como deputado. Que é seu chefe agora. Que é meu chefe agora, já tinha sido meu presidente na Câmara dos Deputados, né, quando fomos deputados juntos. Então, nunca foi um voto contrário ao presidente Temer, até porque o impeachment não é uma eleição indireta. Em momento nenhum se votou a favor da presidente ou a favor do vice-presidente. Se votou ou a favor ou contra um processo de impedimento cuja consequência foi a posse do vice-presidente. Então, agora, como ministro do Temer, o senhor apoia ele? Eu nunca tive, portanto, uma proximidade grande. Construí essa proximidade no decorrer do governo. Pessoalmente, eu não tenho nenhuma restrição à presidente Dilma. Acho que ela é uma pessoa correta, acho que ela é uma pessoa direita, não acho e nunca identifiquei nenhum envolvimento dela em nenhum desmando do país. Agora, acho que ela não teve capacidade política de unificar o país e de construir governabilidade e a tranquilidade institucional que o Brasil precisava. Ministro, infelizmente estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo. Vamos para o pinga-fogo. Eu queria falar muito mais sobre a Câmara dos Deputados, mas vai ficar para a próxima, para a 4ª entrevista, ministro. Vamos voltar aqui para o pinga-fogo, então. Principais atletas do Brasil hoje, nomes nos quais o senhor apostaria aí para possíveis medalhas? Olha, tem muita gente boa disputando, mas eu vou ficar aqui com a seleção, nossas seleções de futebol, nossas seleções do voleibol, com a nossa seleção feminina do handball. Nós temos no judô a nossa campeã olímpica já de Londres, a Sara Menezes, torcer para que ela e o restante da delegação que tem chances de disputar tenham sucesso. Nós temos o campeoníssimo Robert Scheid, ou seja, eu certamente estou esquecendo, tem o Isaquias na canoagem, ou seja, eu certamente estou esquecendo um monte de gente boa. Número de medalhas de ouro para o Brasil, faça uma aposta. A aposta é difícil. Eu vou torcer para que tenha o máximo possível. A gente tem um monte de medalha de ouro. Segurança nos Jogos Olímpicos? Nós vamos ter jogos seguros. Terrorismo? Não vamos ter. Rodrigo Maia. Olha, eu acho que a pessoa certa no momento certo. Equilibrado, com experiência política e com a compreensão do que o país precisa construir uma agenda positiva para encontrar o caminho da saída da crise. Eduardo Cunha? Olha, eu acho que o Eduardo Cunha é uma pessoa capaz, inteligente, mas perdeu uma grande oportunidade. Michel Temer? Bom, o Brasil depende do sucesso dele. E eu também, assim como o Rodrigo Maia, acho que é a pessoa adequada, no lugar adequado e no momento adequado. Com equilíbrio, com capacidade de diálogo para fazer o Brasil avançar. Lula? O Lula teve a sua página escrita na história do Brasil. É alguém conhecido da população brasileira e o seu julgamento está nas mãos da população brasileira. E Dilma? Como eu disse, alguém que eu pessoalmente tenho apreço, respeito pela sua história de vida, mas acho que foi incapaz de governar o país, de construir
as condições ideais de governabilidade do país. Ministro, muito obrigado por mais essa participação na notícia. Foi um prazer. Boas Olimpíadas para o senhor, para a gente, né, para o Brasil, que a gente saia melhor ainda desses Jogos Olímpicos. E muito obrigada pela sua audiência até essa hora da noite. Uma grande semana para todos nós. Sexta-feira já tem a abertura dos Jogos Olímpicos e que a gente consiga extrair com muitas medalhas de ouro. Uma ótima semana e até a próxima edição do É Notícia. Tchau, tchau.